Como dizia Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Você já ouviu falar sobre isso? Você se identifica com essa proposição? Pois eu tenho certeza que sim, e é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no Clube do Livro. O Clube do Livro está aqui para te ajudar, para edificar a sua vida através da palavra, através de livros que falam da palavra. E calma, se eu já comecei aqui falando sobre idolatria, sobre o seu coração ser idólatra, não fica assustado, porque é pior ainda do que eu acabei de falar. Mas a gente vai trazer uma esperança para você, porque a Escritura nos dá esperança, Deus nos dá a alegria da sua palavra e de saber que, por mais que exista muito pecado no nosso coração, Ele tem muito mais poder que excede a todo pecado que nós temos. Então eu já comecei aqui aliviando, dando uma relaxada em você aí no seu sofá, calma, não precisa se estressar. E agora eu quero já te fazer um pedido. Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as nossas novidades, as nossas notificações. Já entra aí na IPP Play, maratona os clubes do livro, os outros programas. E eu quero já falar quem está comigo aqui, que já é um convidado que veio no Clube do Livro. Eu tenho certeza que você gostou. Se você ainda não viu, calma, você tem o IPP Play, dá para você assistir depois. Mas esse convidado é ilustre. Eu amo muito ver ele nas redes sociais. É um cara que está longe da gente, né? Tá em Barretos, mas hoje veio aqui para conversar com a gente, pastor Allen Porto. Isso mesmo, pastor Allen Porto, pastor da Primeira Presbiteriana de Barretos, esposo da Ivonete e pai do Matias e da Lúcia. Então, ó, tem uma família linda aí, vê nas redes sociais, porque com certeza você vai ver muita movimentação, muito curso, muita família, muita alegria. E a gente já deixa aqui o arroba dele no Instagram para você segui-lo, tá bom? Ele tem curso aí, do que ele falar aqui, você vai correndo fazer esses cursos porque vai edificar a sua vida. Pastor, privilégio tê-lo conosco novamente aqui no Clube do Livro. Inclusive, dei uma ideia aqui já pra gente fazer uma playlist Allen Porto, porque ele tem participação no Manhã IPP, participação no Diário de Eva, agora no Clube do Livro. Tudo bem, pastor? Já tá quase pinheirense agora, né? Eu tô fazendo circuito. Eu vou procurar qual é o programa que ainda não apareci para entrar também. Se tiver um de culinária, eu sei fritar ovo. Pastor, achei que você ia fazer uma feijoada pra gente. Mas a gente tem um, que é o Esporte Vida e Fé. Faz algum esporte? Joga um futebolzinho de vez em quando. Então já era. A gente monta aqui um time na IPPTV, joga uma bola, grava aí, e o pastor aparece no Esporte Vida e Fé, culinária, tudo que tiver, o pastor tá aí. Agora só papo profundo, né, que o senhor gosta de estar. Hoje o senhor quer falar sobre idolatria aqui, o pessoal vai ser escorraçado. Vai ser tranquilo. Vai ser tranquilo. É bom, né? É bom olhar pro nosso coração no espelho e perceber como é que Deus nos livra da nossa idolatria, especialmente quando a gente só quer apontar o dedo para os outros e chamar os outros de idólatras. Olha aí, eu falei, gente, eu acabei de comentar com o pastor que eu acho que ele é maldoso, porque ele tem essa cara fofinha, né? Ele fala manso, mas na hora de falar a verdade, ó, que fique esperto aí, hein? Que a gente tá apanhando junto. Eu tô apanhando junto com você, a gente dá as mãos, mas a gente escuta e é transformado pela palavra, pelo Espírito Santo. Graças a Deus, né, pastor? Isso. Pelo menos a verdade em amor, né? Eu não posso nem te chamar de maldoso. Pastor, a gente vai falar sobre deuses falsos do Tim Keller, né? Tim Keller já é famoso aqui no Clube do Livro, porque a gente já fez vários clubes sobre os livros dele, e agora é mais um para coleção, é outra pessoa que vai ter playlist aqui, é Tim Keller, na IPPTV. E por que o senhor escolheu deuses falsos para ler? O tema da idolatria do coração foi um tema para o qual eu despertei no ano de 2009, 2010, mais ou menos. Antes tinha ouvido falar uma coisa ou outra, eu li um livrinho do David Powlison chamado Ídolos do Coração e Feira das Vaidades, um livrinho fantástico. Mas o livro que realmente tratou isso com muito mais clareza e que mexeu profundamente comigo foi esse livro do Tim Keller, né, o livro Deuses Falsos. Ele está agora numa edição diferente, com uma capa diferente, saindo por uma editora diferente, mas
é um livrinho fantástico para um tema que, como eu falei, né, tendo descoberto esse tema em 2009, ele foi uma das viradas de chave também no meu ministério. Eu já mencionei em outra ocasião que o Schaeffer foi uma das viradas fundamentais que redefiniu como é que eu ia me entender, como é que eu ia ajustar a minha espiritualidade, como é que eu ia ajustar meu ministério. Uma outra virada de chave assim, muito significativa foi entender essa dinâmica do coração, conectada aí com aconselhamento bíblico e essas coisas, mas isso tudo veio plasmado no tema da idolatria do coração. E esse livro, então, tem um papel especial em despertar um pouco mais da compreensão desse tema. O senhor usa esse livro para produzir o conteúdo dos cursos do Realinha do Coração, tudo mais? Uso. Porque ele é muito útil, né? Uhum. Nessa área aí de aconselhamento. E eu queria saber como que foi a jornada desse livro no seu próprio coração, né? Como leitor, assim, à primeira vista, como que te marcou esse livro? Legal. O primeiro impacto que eu tive com o tema da idolatria do coração foi, eu já mencionei o do David Powlison, mas sempre é importante lembrar que o do Paul Tripp, Instrumentos nas Mãos do Redentor, também fez muita diferença para mim. Agora, enquanto eu lia esse livro aqui, as aplicações que o Keller desenvolve, né, de um modo tão vivo e tão contextualizado, falaram muito diretamente para mim. Então, é interessante você ler cada página e começar a perceber que são movimentos distintos, né? O primeiro movimento é que você lê e você vai lembrando de outras pessoas. Esse livro aqui seria ótimo para fulano, esse livro seria... E aí você lê um pouco mais e você percebe que essa é só a primeira camada, porque na segunda camada você começa a perceber, opa, mas na verdade esse livro é para mim, né? É sobre mim, que é algo parecido quando a gente lê as Crônicas de Nárnia ou assiste o filme e a gente olha para Edmundo, especialmente, né, no Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, e a primeira reação para Edmundo é de raiva. Esse menino não entende nada, né, traidor e tudo, até você perceber que você é Edmundo. Então foi algo parecido, assim, enquanto eu li esse livro, primeiramente eu lembrava de outras pessoas e dizia, puxa, esse livro pode ajudar tais e tais pessoas, até eu perceber que não, esse livro está mexendo com as minhas entranhas e ele está trazendo à tona a minha dificuldade de confiar em Deus e de adorar a Deus, e está revelando como eu estou muitas vezes caminhando pelos mesmos ídolos que ele comenta, na busca do amor, do sucesso, do dinheiro, enfim, esses ídolos aí que nos circundam. Pastor, a gente vê isso, tudo que o senhor falou na nossa realidade, né? E a gente segue o mesmo... A dinâmica do nosso coração é muito igual, né? Mas essa questão da idolatria, a gente olha para as escrituras e ela tá desde o comecinho, né? Lá em Gênesis, as escrituras inteiras falam sobre idolatria, sobre criarmos ídolos. Lá no Antigo Testamento a gente vê que era num contexto, parece que mais diferente, né? De fundir ídolos, né? Criar coisas com madeira, enfim. E hoje os nossos ídolos são um pouco diferentes, parece, né? Lá eles tinham os mesmos ídolos que a gente, mas eles expunham isso de forma diferente. E como que a gente lida com isso com as escrituras, né? O que as escrituras falam a respeito da idolatria? E como que a gente tem que ter esse olhar perspicaz? Como perceber que eu sou um idólatra? Legal. Então, o ídolo promete plenitude, o ídolo não entrega aquilo que ele promete, o ídolo exige sacrifício, o ídolo escraviza. E aí, tem mais dois outros aspectos que a Bíblia demonstra, né? O primeiro é que nós nos tornamos aquilo que adoramos, né? Tornamos semelhantes àquilo que adoramos. Está lá no Salmo 115, por exemplo. E eu sempre gosto de dar o exemplo de Walter White, da série Breaking Bad, né? Que começa a série como um professor tímido, mas à medida em que ele vai lidando com a idolatria do coração dele, todo aquele meio, ele tem uma personalidade diferente, ele vira Heisenberg. Ele se torna a semelhança da idolatria dele. E o último aspecto é você mata, você estrangula aquilo que você está buscando por meio da idolatria. Como assim? Então, pensando
de novo na idolatria do amor, se você deposita, né, toda a sua alegria, sua satisfação em um relacionamento, o que vai acontecer é que você coloca uma pressão tão exagerada sobre o relacionamento, aquele namoro, aquele casamento, ou sobre o filho que você teve, que aos poucos você vai estrangulando esse relacionamento e a idolatria mata o que você buscava, né? Então, o ídolo promete plenitude, o ídolo exige sacrifício, o ídolo não entrega o que promete, o ídolo, você se torna, né, aquilo que adora, e você estrangula, né, você mata aquilo que está buscando adorar. Então, essa dinâmica toda da idolatria é profundamente destrutiva, e assim ela aponta para a gente o quão arriscado é entrar nesse caminho e desviar os olhos de Cristo para pensar em amor, sucesso, dinheiro, sexo ou qualquer outra coisa como uma fonte de transcendência para o nosso coração. Uhum. Isso tudo, o senhor falando, já dá uma agonia, né? Porque é um processo doloroso, na verdade, né? E quando a gente pensa... quando Deus fala que pra gente se apartar dos ídolos, pra gente fugir da idolatria, parece que é um Deus tirano, né? Parece que é um Deus ciumento, de tipo, não, você não pode adorar outros além de mim, porque como se ele fosse ruim, né? E na verdade você vê que é pro nosso próprio bem. Justamente porque é só nele que a gente vai encontrar plena satisfação, é só nele que a gente vai ser feliz de fato, e ele sabe que qualquer idolatria que a gente encontrar, a gente vai se perder e o nosso coração vai perder o rumo e não vai ser totalmente satisfeito, né? Então é justamente o contrário, porque Deus é muito amoroso, que ele quer, e ele nos fala para que a gente queime os ídolos, joga fora esse ídolo aí, porque ele não vai satisfazer o seu coração, né? E é um looping frustrante, né? Você vê em Eclesiastes, qualquer coisa que você bota o seu coração debaixo do sol vai te frustrar, vai ser vaidade, vai ser vento, vai embora, né? Exatamente. E pastor, qual que é a parte desse livro que mais te influenciou, mais te impactou e que o senhor, assim, falaria para todos os povos e nações? Bom, é difícil definir uma só, mas se eu tivesse que escolher, eu diria que a parte em que ele fala sobre sucesso como uma meta, né, daquilo que dá significado para a vida, falou muito comigo, não em termos de querer brilhar na frente dos outros, mas em termos de avaliar a minha identidade, em termos da minha produtividade, né? Se eu estou atingindo sucesso nas coisas que eu produzo, então eu estou seguro, então eu sou alguém, então eu estou justificado, então eu sou valioso ou algo assim. E ele mostra para a gente como, no fim das contas, isso tudo é construir a sua casa na areia, né? À medida em que isso é derrubado e que você descansa o seu coração em Cristo, você pode produzir, trabalhar e até mesmo obter sucesso sem se tornar escravo dessas coisas. Então, esse foi um dos primeiros aspectos. O outro é o ponto final em que ele nos aponta para a esperança, que é talvez a experiência de muitos de nós, né, de muita gente que está acompanhando esse Clube do Livro, de lidar com ídolos tão arraigados no coração que as pessoas nem saibam ou nem consigam imaginar como algum dia poderão ficar livres dessa idolatria, né? Talvez algumas mulheres estejam assistindo e dizendo, eu não sei ficar sozinha. Outros caras lutam muito intensamente com essa coisa do apego aos bens ou ao status ou ao sucesso. Enfim, há lutas tão entranhadas no nosso coração e a gente não se vê livre dessas coisas. Mas o que ela aponta para a esperança que existe em Cristo, que é o fato de que, em última análise, é o próprio Deus que está comprometido em derrubar os ídolos e nos fazer somente dele. E isso é fonte de grande alento, né, para o nosso coração, e isso é fonte de muito encorajamento
para nós lutarmos com os ídolos que hoje nos atormentam, né, em alguma medida. Uhum. E então essa questão da esperança é algo muito palpável, né? Porque se a gente pensa na nossa capacidade de destruição dos ídolos, a gente se frustra, né? Nossa, nunca vou conseguir sair desse looping eterno de adoração a um Deus falso, né? A um ídolo. Mas quando a gente coloca toda essa confiança e deposita, é por isso que o senhor falou no começo, né? Depositar nossa confiança no Senhor. Quando a gente passa a depositar nossa confiança nele, descansar nele, aí que a gente consegue, que a gente vê o agir dele e a gente vê esses ídolos indo embora, né? Essa questão da produtividade, por exemplo, tá muito ligada a esse descanso, né? Porque a gente tem essa ideia de workaholic, por exemplo, né? Que é essa busca insana por status, por produtividade. E no final das contas, Deus chama a gente para o descanso também, né? A gente esquece desse. A gente é chamado para a produtividade nele, né? A gente é chamado a fazer as coisas que a gente faz para a glória dele, né? Tendo a motivação correta. E no final das contas, a idolatria mexe justamente com a nossa motivação, né? O Senhor acha que na nossa sociedade, essas coisas que ele falou hoje é muito mais real? Tipo, a gente consegue ver muito mais claramente? Eu acredito que sim, e acredito que esse é um dos grandes, uma das grandes virtudes desse livro, é que o que ela está o tempo todo demonstrando por meio de exemplos de pessoas no contexto da cultura contemporânea, como é que esses ídolos estão aparentes, estão se revelando, né? Na nossa cultura, a gente consegue perceber, primeiro, olhando para o nosso coração, a gente consegue perceber um monte de coisa, basta estar atento. Se a gente olha para as nossas igrejas, a gente também reconhece. E se a gente olha lá fora, né? Olha do lado de fora da janela, aí que tantas dessas coisas ficam palpáveis diante de nós. Por exemplo, e é claro que eu não sei até que ponto a gente pode tocar em alguns desses temas por aqui. Ixi, pastor, você é livre. Né? Mas eu lembro de, ano passado, um pastor amigo me ligar pedindo oração, porque um vizinho dele ficou doente, pegou Covid e, desesperado, foi para a área de serviço do condomínio e atirou na própria cabeça. E a imagem toda o que faria alguém desesperar da vida a tal ponto de tirar a sua própria vida, uma vez que tenha recebido um diagnóstico positivo, né, de doença. É que a segurança dele estava em qualquer outra coisa que não no Senhor. E assim, tomado pelo medo, tomado pela ansiedade, tomado pelo desespero, ele decidiu usar o recurso último de fuga, ou a tentativa última de controlar a própria situação. Então, havia uma espécie de idolatria, ou ele estava servindo a um ídolo que dissesse para ele: eu vou cuidar de você, eu vou segurar você, eu vou manter você. E uma vez que ele percebeu o ídolo não cumprindo aquilo que prometeu, ele é levado ao absoluto desespero que tira a vida. Esse é um caso extremo, mas quando a gente olha para as pessoas à nossa volta nesse período, tão ansiosas, tão agitadas, tão incapazes, né, de ter uma rotina em termos da sua vida de trabalho, de ter relacionamentos saudáveis, pessoas lutando com compulsões tanto alimentares quanto em termos de consumo e de dinheiro, a gente percebe que esses ídolos mais do que nunca estão palpáveis, né, se revelando diante de nós. Uhum. Isso é desesperador quando a gente escuta, né? Parece que nossa, perdi o chão. Mas é justamente aquilo que o senhor tinha falado de confiança em Deus que faz com que a gente olhe para essas situações que aconteceram, né? E para as outras pessoas e para a gente também, e tenha esperança nele. É olhar para Deus e seguir nele, porque senão a gente vai perder a cabeça, né? A gente vê essas histórias de destruição mesmo, de corrupção do próprio coração, e a gente tem que ser levado a ter compaixão e ajudar essas pessoas. Então,
é o que o Tim Keller fez, basicamente escreveu um livro sobre isso, para ajudar a gente a lidar com as nossas idolatrias e com certeza ele lidar com as dele próprio, né? Escrever um livro sempre tá ligado com o que a gente está sendo tratado, né? O Paul Tripp sempre... No livro de Guerra de Palavras ele fala isso. Não é que ele está ensinando os outros a se comunicarem como ele já sabia, né? Como se ele fosse o modelo. Mas justamente porque ele teve que passar por um processo. E esse processo doloroso fez com que ele escrevesse o livro. Ele fala, não fui eu que escrevi o livro, mas foi o livro que me escreveu, né? Então acho que esse processo de ajudar os outros que a gente tem que ter a nossa mente ligada, né? A gente vai ser tratado na nossa idolatria e é muito bom quando a gente chega ao ponto de ajudar outras pessoas a lidarem com as dela, né? Então, não é um processo solitário também, não é um processo que a gente tem que passar sozinho. Deus, na sua soberania e graça, deu pra gente uma igreja, um corpo, né? Pessoas para nos ajudar. E eu acho que esse é um dos pontos da confiança nele, né? Sempre tem alguém ao nosso lado e a gente tem que contar com isso. Pastor Alan Porto, usando a internet, você pode estar em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do Brasil, e você consegue ver uma live, né? Você consegue ver o Clube do Livro agora, você consegue ter uma plataforma, streaming de vídeos para você ser edificado pela internet. Então, para tratar o seu próprio coração, olha como que Deus é demais, né? Usando a própria internet para que os nossos ídolos sejam quebrados e que a gente se pareça mais com Cristo. Pastor, agora a mensagem final a respeito desse assunto de idolatria. Como o Senhor... qual a mensagem que o Senhor quer passar para o público sobre deuses falsos? Perder um ídolo é doloroso, assim, é uma experiência de... Quando você colocou toda a sua esperança em alguma coisa e aquilo é tirado de você, aparentemente você está sem chão, né? Mas ao mesmo tempo, especialmente nesse caso, né, que a gente está falando de deuses falsos e do relacionamento com Deus, esse senso de perder aquilo no qual você colocou toda a sua esperança é a melhor coisa que pode nos acontecer, porque é o que vai nos dirigir para a esperança real. Quando Deus faz isso conosco, por vezes dói, por vezes machuca, por vezes é difícil, mas é exatamente no meio desse processo que nós começamos a abrir os olhos para a graça de Deus e começamos a experimentar aquilo que só tinha sido prometido sem nunca ter sido entregue para nós. De novo, olhando para a mulher de João capítulo 4, ela todo dia tinha que ir lá no poço, pegar água, e Jesus diz para ela, a água que eu tenho para você é uma água que se você beber, você jamais vai ter sede. Ela se escondia da cidade, né? Ela sacrificou coisas no altar do ídolo dela, mas depois que ela encontra Jesus, o texto diz, né? Depois que Jesus se revela para ela, ela deixa o cântaro lá, ela vai para o meio da cidade e ela diz, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito, né? E diz, porventura não é esse o Cristo? Então, olha só, aquela mulher que havia sido isolada socialmente, que tinha vergonha, agora é uma mulher que vai para o meio da cidade, fala, ele me disse tudo o que eu tenho feito, ou seja, ele revelou o meu pecado e chama outras pessoas para esse conhecimento de Deus. Essa é uma mulher verdadeiramente livre. Ela não é mais controlada pela busca, pelo amor, ela não é mais controlada pela opinião dos outros sobre ela, ela não é mais controlada pela sua história e pela sua vergonha, ela experimentou liberdade e paz porque ela conheceu o Redentor. Quebrar um Deus falso pode ser doloroso e difícil, mas é a experiência mais libertadora para que nós encontremos e descansemos no Deus verdadeiro. Meu olho encheu de lágrima agora. E a respeito dessa história magnífica, inclusive o Tim Keller trata melhor dessa história no livro Encontros com Jesus, né? Ele vai fazer todo o comentário dessa história com Jesus, né? Da mulher samaritana. Então já fica o convite aí. Temos um clube do livro sobre esse livro do Encontros com Jesus, então você pode assistir na IPP Play, nosso streaming, a nossa plataforma de vídeos, onde você pode ver todos os nossos programas. Então aqui
já faz a sua maratona, já assiste todos os clubes, já lê essa passagem aí, tem João 4, né, pastor? João 4. João 4, eu não tô tão ruim assim, ó. E eu espero que tenha te edificado esse Clube do Livro, assim como edificou. Meu olho encheu de água, então não conseguia nem piscar direito, porque senão borrava toda a maquiagem. Mas, pastor, foi uma bênção ter o senhor novamente conosco. E sempre que passar aqui em São Paulo, bate aqui na nossa porta, que a gente tá com as portas abertas, viu? Beleza. Sempre que puder, traz as crianças, a gente grava um clube com eles, o clubinho do livro com eles. Show. Grava com a esposa, então a gente grava com todo mundo, a gente toma um café da tarde. Eu espero que você tenha sido muito edificado com essa palavra. O Clube do Livro fica por aqui, mas a gente retorna nos próximos dias com muito mais indicações.